tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Em contagem decrescente para as eleições legislativas, colocamos em análise a estabilidade política do país. Pedro Passos Coelho está otimista quanto a uma vitória nas eleições e voltou a apelar a uma maioria absoluta para governar. Passos sublinha que a coligação tem condições para governar com estabilidade. Em entrevista à SIC, o Primeiro-Ministro diz ainda que as contas do memorando estavam mal feitas e que teve de quebrar promessas para o cumprir. Passos garante se não o tivesse feito, Portugal hoje estaria como a Grécia. Depois de Costa, Passos foi o senhor que seguiu. 4 anos depois da primeira eleição, Pedro Passos Coelho mostra-se confiante numa vitória nas eleições legislativas. Voltou a repetir a mensagem da necessidade de estabilidade governativa e a apelar a uma maioria absoluta sem promessas eleitoralistas. Eu nunca troquei medidas que tivesse de tomar para ganhar eleições que pudessem pôr em causa a recuperação económica que estamos a fazer. E, portanto, não estou hoje numa postura do é preciso ganhar, custe o que custar. É importante que ganhar possa, para Portugal, representar um caminho seguro, estável, de recuperação. As últimas sondagens continuam a dar vantagem aos socialistas, ainda assim, com uma diferença mínima em relação à coligação PSD-CDS-PP. Nós oferecemos, entre PSD e CDS-PP, uma possibilidade de ter uma maioria estável para o país, se o país quiser. O Partido Socialista, em contrário... Com o Partido Socialista? O Partido Socialista, pelo contrário, que está a candidatar-se, não se está a candidatar connosco, em coligação connosco, está a candidatar-se contra nós. O Partido Socialista não tem hoje nenhuma perspectiva de fazer nenhuma coligação à esquerda e diz que rejeita qualquer coligação à direita. As mesmas sondagens indicam que muitos portugueses veem em Passos o rosto de quem prometeu e não cumpriu. Passos Coelho sublinha que esse era o caminho a seguir, ou hoje Portugal estaria ainda sob a assistência da Troika. Aquele programa, quando eu o recebi, não era cumprível. Simplesmente não era cumprível. O senhor tinha as metas assinado que estavam... a carta que já lhe dava a indicação de que aquilo Deixe-me dizer seria disso. necessário Sim, mas fazer. as contas estavam mal feitas. As contas estavam mal feitas e não fui eu que as fiz. Contas mal feitas pelo anterior executivo PS e que garante, se o país devolver o governo aos socialistas, o resultado mais provável será o de termos a Troika novamente em Portugal. Só tinha uma de duas escolhas para fazer. Não tinha uma terceira, só tinha uma de duas. Ou dizia, vamos anunciar que este programa não é cumprível e, portanto, antes sequer de o começarmos a executar, vamos requerer um segundo programa e a minha profunda convicção é que estaríamos hoje como estava a Grécia. Sim. Ou vamos dar tudo por tudo, diga-se o que se disser sobre o que eu disse na campanha eleitoral, diga-se o que se disser sobre aquilo que eram as medidas que estavam inicialmente no memorando de entendimento e o anterior Primeiro-Ministro só disse o que não estava lá, não disse o que estava lá. Culpas lançadas ao anterior executivo, Passos Coelho é ainda assim o rosto de 4 anos de austeridade, classifica de pouco realistas as medidas apresentadas pelo PS de António Costa e sobre o programa da coligação, ainda por apresentar, justifica-se com a prudência. Eu julgo que com prudência podemos dizer que removeremos a sobretaxa nos próximos 4 anos, removeremos os cortes na administração pública nos próximos 4 anos também, e, portanto, deixará de haver qualquer corte a esse nível. Relativamente aos pensionistas, esse corte já não está sequer em vigor. Iremos continuar a política de baixar o IRC para todas as empresas, de maneira a tornar a economia portuguesa mais atrativa ao investimento com geração de emprego, e iremos progressivamente removendo todas as medidas de austeridade que estiveram em vigor durante estes anos. Falou ainda da Grécia e garantiu que o executivo que lidera procurou sempre o melhor para Atenas, sem esquecer o interesse dos portugueses. Sublinhou ainda que o acordo alcançado vai permitir a permanência dos gregos na zona euro e que, caso não houvesse acordo, a saída seria inevitável. Já sobre as presidenciais, garante não vai perder um segundo a falar sobre este tema antes das legislativas. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta como é que se garante estabilidade política no país. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico.
É hoje nosso convidado José Manuel Viegas, politólogo. Boa tarde. Obrigada por ter vindo à Assembleia Geral. Boa tarde. Estamos já em clima de campanha eleitoral. Pedro Passos Coelho avisou ontem, na entrevista que acabámos de ver, que Portugal precisa de um ganhador inequívoco nas próximas legislativas. Concorda com esta visão do Primeiro-Ministro? Claro que sim, suponho que não é só ele. O problema é o desejo, o que seria e o que se vai obter. Porque é evidente que a situação do país, não sendo tão grave como há 2 ou 3 anos, é difícil, todos julgo que reconhecerão, governar em minoria. Isso já se foi visto no anterior governo, com o anterior governo. Portanto, que tenham os grandes contentores, não estou a falar dos partidos de protesto, mas os grandes contentores, aqueles que, enfim, têm a ideia de ser governo, é óbvio que desejem sê-lo com uma maioria, porque a estabilidade está mais garantida sob esse ponto de vista. A estabilidade não é tudo, mas, como digo, é muito importante e numa situação de crise, a instabilidade social e económica, apesar de tudo que ainda existe, é fundamental. O problema não é o desejo, claro que suponho que também terá o mesmo desejo o próprio António Costa do PS. É nas circunstâncias presentes ser viável, ser possível, os resultados até agora não parecem apontarem para aí. É verdade que, e há dificuldade, não só por cada um dos blocos, partidos, ou no caso do bloco, no caso do governo, as sondagens não indicarem uma percentagem que por si só garanta a maioria na Assembleia, poderíamos sempre dizer, mas há alianças possíveis. Teoricamente haveria. Mas à direita não vemos muita margem de manobra, algum partido pequeno possa. À esquerda pareceria que aqueles que se regulam por rótulos diriam, mas também são esquerda, portanto podem chegar à maioria. Suponho que as coisas não são simples. Não é uma questão de ser indiferente, é natural, quando se faz aliança é com um diferente, não é com o mesmo. O problema é que fazer uma aliança com um qualitativamente diferente é difícil. Aquele que diferem em grau. Ora, as diferenças com o PCP, nomeadamente, e o Bloco de Esquerda, poderá haver outros que possam surgir, estou a falar, não com o PS, não são simplesmente de grau. Isso era resolúvel, negociável. Mas há certas questões que é difícil a gente ver como é que é conciliável. Alguém está a propor, como o PCP, ou pôr em questão o euro, a permanência no euro, com o PS que não põe isso em dúvida, para não chegar ao tratado orçamental, que o PS diz querer, subscreveu e querer respeitar. É difícil a gente ver que há uma possibilidade de acordo a este nível governamental. Não estamos a falar ao nível da autarquia, não estamos a falar ao nível presidencial. Isso é outra história. Ao nível governamental é muito difícil. Portanto, a questão da estabilidade e a maneira de o conseguir é, sim, um problema, sim. O Primeiro-Ministro aposta na acusação de que o PS, e passo a citar, não oferece uma maioria estável porque recusa acordos à direita e tem dificuldade em fazê-los à esquerda. Como é que os socialistas se podem defender desta pressão? É pelo apelo à maioria absoluta? Bom, podem responder dizendo que, ainda pior circunstância, está o PSD e o CDS para saírem, se não tiverem maioria, para saírem desse problema. Isso é uma resposta possível, também não é satisfatória só por si, não é? Apesar de tudo, difícil de fazer uma coligação de governo, mas durante algum tempo ter um apoio parlamentar, é evidente que o PS, se a coligação não se entender com o PS, apesar de tudo, o PS tem uma possibilidade de fazer entendimentos na Assembleia. Eu duvido que sejam ao nível governamental mesmo, coligações é muito forte, pelas razões que já disse. Agora, entendimentos sobre certas matérias durante algum tempo com os partidos à esquerda, o PS, nomeadamente o PS, liderado por António Costa, porventura poderá ter, não é? Esta margem, este ganho, apesar de mínimo, é uma diferença. Temos já um telespectador ao telefone. Carlos Pereira liga-nos de Castelo de Paiva. Boa tarde, qual é a sua opinião? A minha opinião é que o Partido Socialista tem todas as garantias, já mostrou antigamente como é que pode. Boa tarde à menina e eu sou convidado. Pode baixar o som da sua televisão, por favor? Sim, com certeza. Eu estou a lhe
o Partido Socialista já sabe como é que o governo antigamente, porque antigamente o Partido Socialista, para não gastar 1 milhão de euros, note bem, para não gastar 1 milhão de euros, matou-nos 59 pessoas. E teve um ministro, que é o Sr. Jorge Coelho. O Sr. Jorge Coelho disse para não morrer solteira, fugiu e foi para a Motengil. Foi para a Motengil, muita gente sabe, para esquecer o que aconteceu entre o Rios, Castelo de Paiva, não é? E depois, passando tempo, regressou, pensando que as coisas estavam esquecidas, regressou outra vez para a política. Está a compreender? É que muita gente desconhece certas coisas que se partem do Partido Socialista. Aliás, que até vamos ter um ministro, um primeiro-ministro, que talvez é de origem indiana, não é? O António Costa não é de origem indiana. É, toda a gente sabe disso. O Guterres, quando era primeiro-ministro, em vez de ser primeiro-ministro, dava melhor para ser padre do que ser primeiro-ministro. A conduta dele era melhor para padre. Sabe? É o que o Partido Socialista nos arranjou, que nos meteu 2 vezes. Não, o senhor não está aí a abanar a cabeça, que é verdade, isto tudo que estou a dizer. Eu sou convidado, é porque nós, infelizmente, eu conheço a Europa toda, até Leningrado e São Petersburgo, agora, e até Finlândia, Helsinki, está a compreender? E o seu convidado está aí a abanar a cabeça. Eu conheço todas as cidades europeias que existem. Está a perceber? Digo ao seu convidado, para não ser assim, que seja honesto. Porque não há país nenhum no mundo que tenha tantos comentadores como tem as televisões portuguesas. Está a perceber? Obrigada pelo seu telefonema. Obrigada, boa tarde. Ainda é possível para o PS fazer acordos à esquerda antes das legislativas? Pelas razões que eu disse, não me parece. E as circunstâncias também, já agora trazemos agora para a consideração os acontecimentos na Grécia. Repare, vai criar a necessidade quase do PS de marcar numa certa trajetória, numa trajetória demasiado colada ao Syriza e àquela estratégia. Ora, isso ainda vai dificultar muito mais o acordo, no mínimo pré-eleitoral, com os partidos que deram mais a cara por um entendimento, por um apoio, digamos, ao Syriza. Portanto, nesse sentido, eu não estou a ver, mesmo em termos táticos, que o PS tenha algum ganho antes das eleições, de evidenciar uma maior proximidade. E isso, portanto, não é um fator facilitador nesse aspecto para esses entendimentos. Pronto, mas noutros campos das políticas concretas, pronto, isso aí poderá aí haver mais campo de manobra, não é? Para possíveis não beligerância, no mínimo, não é? Qual será o entendimento mais provável que o PS pode conseguir? Será com o tempo de avançar? Sim, claro, dentro daqueles partidos minoritários, aqueles que já declaradamente disseram que procuravam essa proximidade, não é? É o LIVRE, não é? Certo, mas o LIVRE não tem descolado daquela 1,92%, quer dizer, à partida não é suficiente para isso. Relativamente a outros, a gente não sabe bem, do Marinho Pinto, mas relativamente ao mais significativo, no fim de contas, é o PCP e até o Bloco de Esquerda, não é? E relativamente a esses, essa proximidade, essa aproximação, pelas razões que eu disse, vai ser um bocadinho difícil antes das eleições. Mas acha que estes pequenos partidos, estes novos fenómenos, como por exemplo o PDR e o LIVRE, podem vir a ter um papel fundamental nos resultados das próximas eleições? Até podem. Apesar de tudo, Portugal tem demonstrado uma consistência do seu sistema político, consistência no sentido em que não há revoluções no sistema de partidos tão grandes como, por exemplo, verificaram em Espanha e noutros países. A Grécia também é um deles, não é? Mesmo a Itália. Portugal, por acaso, por razões curiosamente, a consistência desse sistema de partidos tem resistido bem, até hoje, não é? O que não quer dizer, já nas últimas eleições europeias, houve uma manifestação, um surgimento surpreendeu alguns, na altura Marinho Pinto estava no outro partido, mas o partido em que ele estava, não é? Surpreendeu apesar de tudo, pelos votos que teve, não foi nada de revolução que aconteceu o Podemos em Espanha, mas pronto. Quer dizer que isso se poderá surgir com essa força. Até agora, com essa força, não parece que surja.
Apesar de tudo, quando estamos a falar em diferenças eventualmente mínimas entre os dois grandes, até pode acontecer que partidos novos venham a jogar algum papel quando chegar ao momento pós-eleitoral para ver coligações, apoios políticos possíveis. Na minha opinião, apesar de tudo, não é provável, mas também não sou bruxo. Raciocinamos com base nos acontecimentos anteriores. A nossa trajetória, Portugal, não indica isso, mas pode acontecer, o eleitor é soberano. Porquê é que em Portugal há alguma dificuldade desses fenómenos arrancarem, como foi o caso do Podemos em Espanha? Porquê é que ainda tem uma expressão tão pequena? Pois, essa é boa pergunta, mas não é fácil de respondê-la, não é? Há, de facto, apesar de tudo, daquilo que nós dizemos, do nosso sistema político, dos nossos partidos, apesar de tudo, até hoje, eles têm tido a possibilidade de acomodar a oposição ao que existe. E isso, de facto, essa ruptura com os partidos tradicionais, essa desconfiança, que também existe em Portugal, apesar de tudo, foi mais gravosa em países... Na Grécia é mais fácil lá ver explicar, não é? Por toda a configuração dos partidos na Grécia, não é? O caso espanhol é mais complexo, não é? O caso espanhol é mais complexo porque entram aqui várias variáveis, as autonomias, não é tão linear explicar a diferença. Agora, o substrato, o que está por trás disto tudo, em maior ou menor grau, e de facto manifesta-se mesmo aqui. Há aqui algo no fenómeno, na sociedade e na economia, há aqui tensões tão grandes que vêm em qualquer das países, nomeadamente do Sul e não só, mas pronto, estamos a falar do Sul, uma grande força no sentido de alterar profundamente o sistema de partidos. No caso português tem resistido. Não sabemos se isso é em atraso, porque, por razões que levam mais tempo a explicar, que atraso de um fenómeno que não teve oportunidade ainda, mas para um insucesso dos partidos, uma eleição que venha aí, e já não é difícil dos partidos tradicionais recuperarem. Está a ver? Ainda se consegue transpor a confiança de um partido para outro da oposição, mas isto só joga N vezes. A partir de uma certa altura já não dá mais. Nós temos já mais um telespectador em linha. Manuel Guerreiro, liga-nos de Castro Verde. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Em relação à questão que vocês levantam, a chamada questão da estabilidade. Eu digo a chamada questão da estabilidade porque na comunicação social, quando se fala em estabilidade, fala-se em estabilidade governativa, como se os governos existissem para governar para si próprios, isto é, consideram que há estabilidade quando os governos não correm o risco de cair a todo momento. Ora, como os governos deviam existir para governar para as pessoas, o que eu pergunto é se ao longo destes 4 anos em que esta maioria esteve no poder, se a vida das pessoas foi estável. Isto é, o que importava saber, que esse é o fim da política, é se com um governo que faz a legislatura completa de 4 anos, nós temos ou não mais pobres, mais desempregados, mais miséria e mais dívida. E, portanto, houve estabilidade ou houve instabilidade. Se formos perguntar às pessoas que deixaram de ter trabalho, os que não têm de comer, os que não têm dinheiro para comprar os remédios, as crianças foram com fome para a escola, aqueles que perderam qualquer possibilidade de ascender ao mercado de trabalho ou de melhorar as suas condições de vida, eu julgo que houve uma grande instabilidade, embora o governo se tenha mantido. Portanto, a questão da estabilidade não se pode ver apenas no contexto de se manter um governo. Mas é evidente que a comunicação social e as classes dirigentes do poder procuram vender essa ideia. A ideia é que haverá estabilidade se houver uma maioria absoluta. Ora, os governos de maioria absoluta, muitos deles em Portugal, criaram enormes fatores de instabilidade. E basta ver o que aconteceu com os últimos. Portanto, a questão da estabilidade tem que estar ligada às políticas que são realizadas. A estabilidade tem que se relacionar com a melhoria das condições de vida dos povos. Se não for assim, pode aparentemente viver-se uma grande estabilidade política, governativa, etc. Mas a vida das pessoas é cada vez mais um inferno. E isso acabará, mais tarde ou mais cedo,
por conduzir a alterações violentas da própria composição política. Portanto, aquilo que costuma-se dizer, que aquilo que se não fizer enquanto é tempo a bem, mais tarde ou mais cedo vai ter que se fazer a mal. Porque nenhum poder é eterno, era bom pensar-se nisso, não é? E já agora, como temos esta oportunidade, aí o seu convidado falava da Grécia, o Primeiro-Ministro ontem fartou-se de falar na Grécia, dizendo que tinham contribuído para haver um acordo, para, enfim, resolver a situação da Grécia. O que a União Europeia fez em relação à Grécia nestes dias, com a colaboração do governo português, não foi fazer um acordo para a Grécia, para resolver os problemas da Grécia. O que eles deram à Grécia não foi um acordo, foi mais uma corda. Deram-lhe uma corda e depois se irá forcar rapidamente. Porque, de facto, soluções para o problema de fundo, não foi tomada nenhuma. Foi tomada uma solução que permite aos criadores, durante mais uns tempos, terem o europeu acima do pescoço. E daqui a uns tempos voltaremos ao mesmo que este programa venha a ser aprovado e implementado. Porque estes problemas não se resolvem com balões de soro, mesmo que sejam um bocadinho maiores, mesmo que não seja um balão, seja uma garrafa. Isto não se resolve com garrafinhas de oxigênio. São problemas que exigem medidas de fundo e mudanças da política, mudanças da economia, etc., mudanças da sociedade, mudanças do poder político. E se não quiserem encarar isso, podem continuar eternamente a atuar, mas mais cedo ou mais tarde, costuma-se dizer cá para o Alentejo, que é se vê a vento escolhe tempestades. Mais tarde ou mais cedo virão as tempestades. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Concorda com a visão deste telespectador no que toca à estabilidade do país, que será provavelmente a visão de muitos portugueses? Isto não é tudo, não é... Vamos lá ver, a estabilidade é um bem. Para demonstrá-lo, basta o senso comum, não é preciso ser analista político. Porque países que viveram relativamente a uma situação instável, há algum país que sem norte, isto é, instável o que é seguir hoje uma política, amanhã vir outro governo e seguir outra, e depois outra, isto é, não ter política nenhuma, é o desperdício. Pensem na nossa vida, se a gente tomasse decisões contraditórias todos os meses, a nossa vida ficava melhor. Não fica, e os países também não. Portanto, a estabilidade, em princípio, é um bem. Agora, concordo que não é um bem absoluto, com certeza que não. Por isso é que nas democracias liberais, para além desse valor existir, existem muitos outros, e existe inevitavelmente um período ao fim do qual se tem que se ver se essa linha ou outra se deve prosseguir, democraticamente é que sim que se decidem, não é de outra maneira, captando a vontade expressa dos cidadãos, ou não. Há momentos, sim, em que temos que, não é todos os dias, não é todas as semanas, mas é como está nos países democráticos, estabelecido nas Constituições. Há momentos próprios, são os momentos eleitorais. Agora, que há outros valores, com certeza que há outros valores, não é? Agora também depende da substância das políticas, com certeza que depende da substância. O problema é que se nós não temos um tempo para as aplicar, nunca as podemos avaliar. A menos que já tenhamos na nossa cabecinha uma ideologia feita, já sabemos, independentemente do que aconteça ou não aconteça, já sabemos o que é bom. Repare, a estratégia seguida pelo Syriza nas negociações, independentemente de eu considerar substantivamente se concordo ou não, pelos resultados, qualquer pessoa sabe, é péssima, foi péssima. Por aqueles resultados, repare, eu posso concordar até com o Syriza ou não concordar. O resultado a que chegou foi uma situação pior. Portanto, a questão de ter uma coerência, não se pode ir para uma negociação e dizer do outro lado é um assassino, não é? São terroristas, vamos deixar os jihadistas ir até Berlim e depois no dia seguinte ou à noite dizer emprestem-me 86 mil milhões. Isto é do senso comum, qualquer pessoa com bom senso sabe que aquela tática negocial é do pior para obter resultados e não obteve. Está a ver como a questão de a coerência também tem algum sentido e obtém-se resultados ou não. Esta negociação, assim, é incoerente, é instável. Um dia diz-se uma coisa, no outro dia assina-se outra. E isso é mau. Já que estamos a falar da Grécia, aproveito para lhe perguntar que acha que vai continuar a ser um fator importante durante toda a campanha. Bom, tudo depende também do desfecho. Repare, pronuncia-se um acordo. Bom,
de certa maneira, se isso se concretizar, vai amainar um pouco a polémica relativamente a isso. Seja como for, vai ser utilizada essa argumentação, porque é evidente que quem se colou a este pensamento, mas isso é o seguinte, isso é a Grécia, mas temos cá muitos que advogaram as mesmas ideias. Deve-se ir para a Europa, fazer barulho, pedir a renegociação, fazer e os resultados, em nome do bem do povo. O bem do povo foi ficar com o controle dos seus rendimentos, o bem do povo foi ficar a fuga de capitais, portanto, pior para o emprego, pior para o crescimento. Repare, não basta dizer a bandeira do crescimento para se crescer. Se eu falo muito em crescimento, ou então crescemos. Não, eles falam muito em crescimento. E o que provocaram com aquela política foi um decréscimo do produto, foi a fuga enorme de capitais. Acha que há investimentos em capitais? E que, portanto, isso é que foi determinante. Nesse sentido, é lógico que algum fosse aproveitar ideias para a argumentação. Isso é da lógica da política. Agora, talvez... Agora, o problema maior é se isto não chega, porque isto não está garantido. O plano de médio prazo não está garantido. E não está garantido porque há outros países que estão contra. E isso é que era mau. A saída da Grécia não era bom nem para a Grécia, no meu entendimento, nem para Portugal. É evidente que não era. Agora, não é em qualquer circunstância. Ficar em qualquer circunstância. Temos já mais uma chamada em linha. Nuxa Neves liga-nos de Castro Verde. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana, eu sou de Castro Verde, Rio Maior. Tem razão. No Rio Maior. Tinha a indicação errada. Boa tarde. Convidado. Ana, quanto a isso, olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Como é que pode haver estabilidade quando eles insultam-se, quando uma jornalista do PS, a Estela Serrano, escreveu no outro dia que o primeiro-ministro está a aproveitar da doença da mulher para cativar mais votos. Quer dizer, isto é deprimente no século XXI as pessoas terem uma mentalidade destas. E quando ontem o Dr. António Costa, ontem ou hoje, insultou, chamou de mentiroso o primeiro-ministro quando ele deu as coisas. Quer dizer, eles aldravam as contas todas. E depois, o primeiro-ministro tinha que fazer milagres. Ora, se há alguém que não tenha culpa no meio disto tudo, é este primeiro-ministro, porque isto já vem de trás. Estas coisas já vêm todas de trás, não foi de agora. E, portanto, este aqui apanhou com a batata quente toda, e ainda bem que foi ele, porque se fosse outro qualquer, estávamos feitos. Por isso as pessoas devem ter muito cuidado com aquilo que dizem, fazem não sei como, porque a mulher do primeiro-ministro não pediu, ou outras mais pessoas que adoecem, não pediram para adoecer, nem pediram para morrer. Portanto, as pessoas não se corram destas coisas para fazer campanha e para fazer estas coisas todas, que é muito feio. E sendo assim não pode haver estabilidade. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Eu aproveito agora para ler alguns dos comentários que os nossos telespectadores nos foram deixando ao longo do dia nas redes sociais. João Nogueira Reis, em resposta à nossa pergunta, diz: investindo na educação e recompensando os políticos pelo seu desempenho. Já o nosso espectador Jorge diz: a estabilidade política é fácil de manter nos países que têm um povo politizado, não em Portugal, nas duas próximas gerações. É um povo culturalmente e altamente ignorante e presunçoso. Só o tempo pode mudar isso. Em quase 50 anos de liberdade, quase nada mudou. Parece que fez foi piorar. Concorda com esta visão extrema dos nossos telespectadores? Por vezes temos uma visão demasiado exigente, para dizer, relativamente a Portugal e ao comportamento. Repara, nós é que não temos consciência o quanto mudamos, não é? O quanto em termos de cidadania o nosso comportamento mudou até há uns anos atrás. Em termos do nosso comportamento, até a nível fiscal. A gente vai pela Europa e vê noutros comportamentos, até noutros países. Hoje em dia, há um nível de consciência de obrigações fiscais, não estou a comparar com a Grécia, não estou a comparar com outros países, não é? Que era inimaginável há uns anos atrás, não é? O nível, apesar de tudo, passámos por um período muito grave, não é? Repare, está-se a falar desta tragédia na grega por passar
o IVA para 23, coisa que cá passamos. Sem revolução nas ruas. Protesto, sim, que é democrático. Portanto, se nós vimos, apesar de tudo, o comportamento em situações muito gravosas, de protesto, sim, mas isso é democracia. Mas de protesto que não tem nada a ver com a violência, o que nós assistimos. O comportamento cívico dos portugueses é de lamentar. Olha que não. E examinar, não é uma questão de elogiar os poderes. O distanciamento, algum distanciamento comparativo, não julgo que há muita insuficiência. Eu sei que há. Não estamos agora a comparar com os nórdicos, em termos de participação cívica, porventura terão outro. Agora, em termos do progresso de cidadania, de comportamento, mesmo de deliberação, precisamos de uma discussão deliberativa, uma discussão em que ouvimos os outros, atendemos aos seus argumentos, concordamos quando temos que acordar, discordamos quando temos de discordar, mas em que tentamos acomodar a posição do outro na nossa posição. Isto é uma maneira civilizada de discutir política. E hoje em dia já se consegue fazer isso. Não somos daqueles parlamentos em que as pessoas... Apesar de tudo, os parlamentos às vezes não têm momentos muito dignificantes, não é? Há episódios, como os que foram sugeridos, que são infelizes, muito infelizes, como aqueles que foram referidos. Apesar de tudo, conseguimos ter fóruns em que as pessoas discutem, ouvem as outras e procuram, sem ideologias extremas, porque ideologia existe sempre, a respeitar os factos, ouvir o outro, e nisso acho que estamos melhores. É a minha convicção. Estas próximas eleições legislativas acontecem num contexto muito específico, que é a proximidade das eleições presidenciais, o que faz com que o novo presidente, se for necessário, só pode marcar eleições a meio do próximo ano. Este contexto pode influenciar o cenário político, no caso de não haver uma maioria absoluta nas eleições? Sim. Não é por acaso que todos os partidos têm-se reservado para uma posição face às eleições presidenciais depois das eleições legislativas. É que o resultado pode dar uma situação em que o papel do presidente fique muito importante. Todos nós sabemos que em circunstâncias em que há um partido ou uma coligação maioritária no Parlamento, o papel do Presidente não quer dizer que é nulo, nunca é nulo, mas é de influência, mas é muito menor, em termos de responsabilidade, do que uma situação sem maioria parlamentar. Aí, o papel do Presidente, e vamos vê-lo, não é? É um papel muito importante, mais importante ainda. Porque a solução governativa vai precisar do seu empenhamento. Isso é o que iremos ver. Não é? A configuração do Parlamento vai ser um fator decisivo para os partidos definirem qual a sua posição e qual o candidato que vão apoiar. Nós já temos mais um telespectador em linha. Mário Santos, liga-nos de Penacova. Boa tarde, qual é a sua opinião? Nas tratadas, pelo menos. Boa tarde, Mário Santos. Tchau. Sim, boa tarde. Boa tarde. A minha opinião sobre o tema em debate é o seguinte. É sobre a estabilidade. Agora, a estabilidade que nós tivemos nestes 4 anos foi uma estabilidade podre, apesar de ter um governo de maioria. Embora eu entenda e defenda que, se possível, deve haver uma maioria. Mas estabilidade, falando de miséria que foi na educação, não é estabilidade. Na saúde, não é estabilidade. Portanto, digamos que nós precisamos realmente de estabilidade, mas é com políticos que saibam levar a política para o devido lugar e não andar a fazer experimentalismos como se fez na Justiça. Também é outro ministério que foi uma instabilidade total neste governo, com os fechos tribunais, com os problemas que houve no site da Justiça. Portanto, agora, o que é que, na minha opinião, os portugueses devem dar uma maioria
uma maioria, mas é uma maioria para governar para o país, para dar estabilidade às pessoas. Porque também nestes 4 anos houve uma coligação dos partidos, e que ainda está no poder, que houve aquele arrufo que fez que nesse dia a Bolsa caiu 5%, eu recordo-me disso, quando o Sr. Paulo Portas demitiu e disse que era irrevogável, que não voltaria ao governo, e no outro dia já lá estava, só que, enfim, já era subiu de posto. Portanto, os portugueses, na minha opinião, devem pensar bem quando for as eleições, nós ainda não sabemos quando é, quando elas são, porque o Sr. Presidente da República se tem comportado, na minha opinião, e da opinião é geral de todos os comentadores que eu tenho ouvido, se tem comportado mais como ministro deste governo e não como Presidente da República, senão eu deveria ter convocado as eleições para agora, para o mês passado, porque estarmos à espera de setembro ou outubro em campanha tantos meses não traz benefícios nenhum ao país, e o que todos os agentes políticos devem fazer, na minha opinião, é fazer as leis ou marcar eleições quando elas são mais úteis e não por mero, digamos, tacitismo, dizer que bem, a Constituição diz que elas devem ser realizadas em setembro ou outubro, mas o Sr. Presidente da República esquece que ofereceu de bandeja eleições antecipadas em 2013 se o PS fizesse um acordo com a coligação que está no poder. Portanto, digamos que o professor Cavaco Silva também não foi um fator de estabilidade, porque ele poderia ter sido um equilibrador da balança e não foi. Aliás, eu acho que ele ia para além do governo. Muitas vezes ele ia para além do governo. E digamos que foi um vendedor da banha da cobra deste governo. É tudo. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Passo desde já a ler mais algumas das opiniões que nos foram sendo deixadas pelos nossos telespectadores. Carlos Gomes, através do nosso site, diz-nos: neste caso concreto é fácil manter a estabilidade política em Portugal, basta que nas próximas eleições legislativas a coligação ganhe com maioria absoluta. Já o nosso telespectador Lourenço diz: depois de 40 anos a viver em ilusões numa pseudo-democracia, o povo já teve tempo suficiente de aprender e de se aperceber do que quer. Esta última década acho que foi a vacina final, agora é que vamos ver nestas próximas eleições qual é realmente a tendência do povo. Será de direita pró-fascista, será moderada socialista ou será radical comunista? Temos mais um comentário de um telespectador anónimo que nos diz: não roubando os cidadãos, fazendo pagar quem é responsável, não protegendo os corruptos e não querendo estar acima da lei, basicamente tudo o contrário do que o atual desgoverno foi e continua a ser para Portugal. José Manuel Viegas, se não conseguir... que riscos corre o país, tanto a nível político como a nível financeiro, se não houver maioria nas próximas eleições? Bom, quer dizer, é como eu digo, decorrem também, repare, não haver uma maioria depende em que contexto é que isso acontece. Num contexto polarizado, de orientações completamente contraditórias, é óbvio que isso, por reflexos externos, seria trágico para Portugal. Não me parece, apesar de tudo, que isso se configure. Vamos pôr as coisas no seu nível. Nós, às vezes, dramatizamos demasiado o facto de haver uma competitividade entre dois partidos. É normal. Em qualquer país da Europa existem competições, existem eleições, ganha um e o país continua. Portanto, agora, pode não ser numa situação em que a competição era entre partidos que propunham coisas tão radicalmente diferentes e ao arrepio dos compromissos que Portugal assumiu, que aí é evidente que começava a haver todos o reflexo disso na economia, nas finanças e tudo mais. Portanto, vamos relativizar o que é o resultado de não sair daí uma maioria absoluta, não é? Mas, dito isto, é evidente que seria bom haver um entendimento, seja lá o que for, uma maioria ou um entendimento maioritário, pelas razões que disse, mesmo que esteja salvaguardado uma plataforma base que todos respeitem,
Pronto, a nossa integração na União Europeia, no próprio euro, nos princípios base de funcionamento. É evidente ter alguma continuidade de política, em alguns campos, foram aliás salientados, não é? Que não haja rupturas excessivas. Mudanças tem que haver, o país na educação, na saúde, com certeza, para isso é que a gente faz eleições, não é? Agora, que elas não sejam, o problema não é haver mudanças, elas depois serem políticas que durem 1 mês, 2 meses, depois andarmos, que não é mudança, isso é que é instabilidade. Mudança às vezes é preciso, instabilidade é que não. Obrigada, José Manuel Viegas. O Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca toda a informação no Grande Jornal. Tenham um excelente resto de tarde.